Ó, para por um momento só e pensa, como que a sua cidade se desenvolveu nos últimos 10, 15, 20 anos? Por que que tem um bairro da cidade que é melhor do que o outro, uma área que é melhor do que a outra? Já parou a pensar nisso daí? Ó, acreditem, essa resposta não está ligada apenas à economia atual, né? Ou os políticos que aí estão. Pode parecer que não, mas isso daí, ó, culpa dela é do plano diretor, seja da ausência dele ou da criação mal elaborada. Mas calma aí, vamos falar um pouquinho mais sobre o plano diretor, sobre essa poderosa ferramenta que molda o presente e o futuro de qualquer cidade, né? Essa aula é justamente para isso, para a gente entender um pouquinho da importância dela, né? Não só para nós, engenheiros, profissionais da construção civil, os arquitetos, urbanistas, mas para todos os cidadãos. É muito importante. Talvez você esteja aqui pensando, pô, para mim não interessa nada. Rapaz, vai interessar muito. Confere aí o que tem de novidade e informação nessa aula. Bom, ó, o plano diretor, ele não é apenas um texto técnico ou burocrático, tá? Ele é uma decisão coletiva escrita em forma de lei sobre como uma cidade deve crescer e se transformar de forma equilibrada, lógico, né? É ele também que define, né, onde que vai haver moradia, comércio, indústria, áreas verdes, coisa que a gente já falou na aula passada. Se você não assistiu, vai lá assistir porque tem muito conteúdo importante. Mas ó, na sua maior importância, assim, vamos dizer, ele vai muito além aí só de pensar na organização física da cidade. O plano diretor ele tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas, inclusive na sua, ou seja, na sua mobilidade urbana, no acesso à moradia, o tempo que você vai gastar para chegar de um ponto ao outro. Aí você vai lá, pô, Robert, de novo a mesma história. A gente precisa reforçar que tudo isso que está acontecendo na sua cidade, aquela reclamação que você tem, que deu 5 e 5, você não consegue atravessar a sua cidade porque está um trânsito caótico, tudo isso está relacionado ao plano diretor. Ele é o elo entre o crescimento urbano da cidade, né? É ele que vai garantir se o crescimento vai ser de forma justa, equilibrada ou vai ser desordenada, tá? Aqui a ideia dessa aula é a gente trazer um pouquinho sobre o que na realidade é o plano diretor, né? A gente não ficar só nessa parte teórica, vamos dizer assim. Mas é importante que a gente faça esse trabalho sempre de visualização. Então, algumas vezes eu vou pedir para você, ó, visualiza, mentaliza, porque aí se torna um pouco mais simples. Ah, como que vai ser prático? Ó, você vai colocar a foto aqui da minha imagem? Não, cara. Se você fechar o olho, você já vai encontrar esse problema, que eu garanto para você, a sua cidade tem isso daí. A menos que você esteja assistindo de uma Curitiba, alguns pontos de Fortaleza, cidades que realmente, né, alguns trechos aqui de São Paulo, do centro de São Paulo, que funcionou. Mas se a gente dá um passinho para o lado, caiu na periferia de São Paulo, nas cidades um pouco mais afastadas, a gente já tem esses problemas. Vá um pouquinho para o interior, cidade do lado de Curitiba, tem esse problema também. Fortaleza tem esse problema. Na verdade, todas as cidades têm. O que que a gente está fazendo agora é trabalhar para melhorar. Então, voltamos aqui, assim, imagina que a cidade ela vai crescer desordenada, sem respeitar nenhum plano. Vai se criar novos bairros lá, né? Vai surgir alguns centros, talvez até distante da onde está o fluxo de população. Não vai ter transporte público, não vai ter escola, não tem um posto de saúde, não tem nada, não tem farmácia, não tem nada. O que que vai acontecer com isso aí? A população vai sofrer com esse deslocamento, porque ela tem que sair de um ponto A para o ponto B. Imagina só, época de férias, criançada quer passear, né? Quer ir para um parque. Pô, o parque é do outro lado da cidade. Precisa todo mundo ir descer, procurar um ônibus, uma linha que leva até lá. Ou seja, provavelmente o ônibus vai estar lotado, vai demorar a chegar, porque você não vai conseguir entrar talvez no primeiro ônibus. E quando chegar lá, todo mundo concentrado num único parque. Pô, Robert, você foi legal pra caramba, você pensou só no dia do passeio, mas e no dia a dia? No dia de levar para a escola? Mesmo problema. Se não tiver o transporte escolar, você depende de um ônibus de linha. Para você encontrar esse ônibus, depende da hora, depende do fluxo. Vai estar travada a rodovia, você tem que muitas vezes sair muito cedo para poder chegar até o seu destino. Ó, aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, mesmo com os trens e os metrôs, né, funcionando a todo vapor, o tempo de deslocamento entre a residência e até a obra, ele pode girar em torno de 1 hora e meia, 2 horas. É absurdo isso. Por quê? Porque, infelizmente, a cidade cresceu sem um devido planejamento. Agora estão correndo atrás, estão fazendo um monte de proposta, ajustando, né, para poder melhorar, principalmente o centro de São Paulo. Mas nas cidades
um pouco mais afastada, a gente sente muito esse peso. Mas vamos lá, vamos voltar. A gente já tem esse cenário caótico aí. Isso daí, se a gente pedir de novo para você fechar o olho e imaginar 5 horas da tarde, 6 horas da manhã, meio-dia, meu, principalmente estrada, rua, avenida que tem escola, é terrível. E quando ela é uma mão que vai e uma mão que volta, piorou. Agora eu vou pedir para você imaginar o oposto. Imagina uma cidade que cresceu com base num bom planejamento. Os bairros surgiram já integrado a um transporte viário eficiente. Tem as reservas lá, áreas reservadas para a parte de comércio, para a parte de serviços públicos, que é muito importante. Tem que ter a área de educação, a área de pronto atendimento, né? Um braço da prefeitura, a área de lazer. Imagina só, você está numa cidade, num bairro, vamos colocar num bairro que tem toda essa infraestrutura. É outro mundo, né? Talvez você fale assim, pô, mas tudo isso que você está falando para mim me lembra muito um condomínio. É. Quando você vê um condomínio de alto padrão, principalmente, você vê que eles é bem fechadinho, bem organizado, tudo funciona lá dentro, né? Ah, mas lá eles pagam para instalar. Legal, você também paga imposto? Então não foge, não tem muita lógica, sabe? Ah, eles têm mais segurança. Concordo, porque aí é um ambiente mais controlado. Mas você também tem direito à segurança, tem direito à escola boa, você paga os seus impostos. Então a ideia do plano diretor é fazer com que a cidade se desenvolva, assim como um condomínio fechado se desenvolve bem, a cidade deveria acontecer a mesma coisa. Até mesmo porque pensa comigo, ó, aquele condomínio de alto padrão, ele não escolheu um lugar para poder morar, ele escolheu porque o plano diretor permitia que ele podia construir, pudesse construir ali. Então, se o plano de diretor existe e ele beneficia uma parte da população, opa, está na hora da gente cobrar que seja feito para outra parte também. Então, visualizamos os dois cenários aqui para a gente continuar e não entrar, senão vai ficar parecendo parte política. A gente precisa entender que assim, se existir um bom plano diretor, as pessoas ganham tempo, ganham qualidade de vida, vai ter acesso mais justos aí às oportunidades da vida, porque a partir do momento que todo mundo está num pé de igualdade, né, as coisas se tornam mais leal, a concorrência se torna mais leal. Então, agora que você já tem uma ideia daquela cidade perfeita e já tem a ideia da sua cidade, e eu sei que você pensou justamente naquele ponto e lembrou lá daquele prefeito antigo, né? Esquece isso daí, cara, toca o barco, cara. Agora a gente precisa andar, precisa fazer um negócio resolver. O que que a gente precisa? Precisa entender que precisa estruturar bem esse plano diretor. Tem um detalhe aqui, que é assim, ó, o plano diretor, ele tem uma recomendação para cada 10 anos ele ser revisto, né? Então, se criou a cada 10 anos, a gente vai lá e faz uma revisão dele. Depois que passou aí a situação da Covid, eu acho que ficou muito nítido que não dá para a gente esperar 10 anos para ver a transformação. Foi muito rápido, coisa de 2, 3 anos mudou muito. Então, isso precisa acontecer com uma frequência menor, tá? Por quê? Porque o plano diretor ele vai além da estrutura física, né? O plano diretor ele é uma ferramenta de transformação social. Então eu não posso aguardar 10 anos para resolver o problema do cara que 2 anos depois que eu elaborei ou atualizei o plano diretor está com problema. Não é que todo ano você tem que alterar aquilo que está escrito lá, tá? Entenda-se. Ele vai dar um norte para nós. O que que eu preciso fazer? E ao longo desse período eu vou monitorando, isso está funcionando? Se não está funcionando, eu já preciso resolver, eu não posso esperar 10 anos para fazer isso, certo? É mais essa observação que eu faço, porque é uma coisa que bate muito na minha cabeça isso daí. Eu vejo o pessoal falando, ah, daqui 10 anos. Pô, 10 anos é muito tempo. Mas enfim, ó, a gente precisa entender que como ferramenta de transformação social, ela é usada para combater justamente a desigualdade, né, histórica que existe, não tem jeito, né? Como que ele faz isso? Por meio da distribuição equilibrada de equipamentos urbanos. Então, para aquela área do condomínio, só ela não ser beneficiada com posto de saúde próximo, serviço público próximo, escola, a ideia é que todos os bairros, todas a cidade seja beneficiada com isso. E como que a gente faz isso, né? A gente vai criar algumas zonas, né? A gente já falou sobre zona residencial, zona mista, mas a gente tem algumas específicas que chama assim, ó, zona especial de interesse social. Essa zona aí é onde os municípios podem priorizar a construção de habitação popular, regulamentação fundiária e aplicar mais política de urbanização. Normalmente, essas zonas são zonas um pouco mais distantes,
Então, é aquelas que já foram criadas sem um acompanhamento e agora precisa resolver essa situação. Então, a gente precisa trabalhar muito forte ali para não acontecer do que uma evasão escolar, por exemplo. Imagina um bairro extremamente distante e uma mãe, o pai tem que todo dia levantar cedo para poder levar a criança na escola, não tem um ônibus escolar. Aí ele sai. A criança já acordou muito cedo. Se desloca 1, 2 horas, dependendo do que for. Algumas vai a pé, porque não tem transporte público. Quando o pai levar a criança na escola, ele tem que sair correndo, o pai e a mãe, para poder ir trabalhar. Muitas vezes não dá tempo. E aí o pai tem que priorizar, né? Quando eu falo pai, o pai é mãe, tá? Ele tem que priorizar. Leva para a escola ou trabalho? Talvez ele não tenha quem possa estar levando a criança. E aí a criança acaba tendo uma evasão escolar por conta disso. Então a criança precisa ir no médico também. Muitas vezes não vai, não consegue ir porque não tem dinheiro para poder pagar um transporte privado ou pegar um ônibus, demora muito para levar para o outro lado da cidade para passar num posto de saúde. Então precisa ser pensado tudo nisso. Se a criança é bem cuidada, a família é bem cuidada, bem assistida, a chance de ter problemas menores sociais para o próprio município é maior. Então, por isso que é importantíssimo essas zonas especiais aí de interesses sociais. Seguindo aqui, tá? É importante também a gente entender por que que quando a gente faz esse planejamento, ele ajuda no avanço da cidade e evita as áreas irregulares, né? Quando você faz um bom planejamento, por mais que você não ocupe naquele momento, você já definiu as áreas que poderão ser construídas ou não. Com isso, faz que se tenha um monitoramento. Então, você não vai permitir em momento nenhum que uma área distante, uma área próxima à margem de um rio, de um canal, de um esgoto, as pessoas comecem a construir casa. Você não vai permitir, né? O poder público vai agir rápido. Ah, mas beleza, Robert, e aí ele não construiu e a pessoa vai morar na rua? Não, aí entra o plano diretor com a questão das habitações social. Precisa entender como que é a evolução, como está o município, como que vai ser a evolução dele. Vai precisar ter casas de interesse social? Dá para o município participar dos projetos do governo? Nesse momento chama Minha Casa Minha Vida, no outro momento se chamou Casa Verde Amarela. Em São Paulo tem a Casa Paulista, que são casas destinadas às pessoas com uma renda inferior, né, a de financiamento. Então, eles fazem parte dos programas habitacional. Isso é muito importante que a cidade entenda, tá? Ah, mas você está dizendo então que a cidade precisa prever que vai ter uma moradia popular, que vai ter pessoas que não vai ter condição de se sustentar ou condição de comprar um terreno? Sim, precisa pensar nisso. A população ela vem crescendo aí todo dia, a gente tem que pensar. Na obra eu sempre falo que a gente tem que fazer gestão de risco, né? E o risco é justamente a gente pensar o que pode acontecer de errado, o que pode acontecer fora da curva. Quando a gente faz um gerenciamento de risco, também, o que pode acontecer? Pode pessoas morarem debaixo da ponte? Pode pessoas fazer ocupação daquele solo indevido? Então, peraí, vamos criar já um plano estratégico para isso não acontecer. Sempre a gente tem que pensar que assim, ó, não pode olhar só para a parte técnica, tá? Por mais que a gente falar, o planejamento ele é desenvolvido em cima de leis, de normas, sim, mas a gente tem que olhar pela parte ética, também a parte humana. A gente tem que entender que tem todo um trabalho social de transformação, certo? Funciona? Funciona. Aplica-se em toda a cidade? Deveria, mas existe toda uma burocracia, todo um processo. É, Se vocês pegarem e visitar o site da Prefeitura de Curitiba ou conversar com alguém, Curitiba em si, tá? Não quer dizer que isso aconteça em toda a Curitiba e em todas as áreas, mas Curitiba, a cidade, ela tem uma fama que desde lá da década de 60, ela já vem com um planejamento urbano de crescimento. Então, o crescimento dela é sustentável. Então, ele se baseou em alguns eixos estruturais, como transporte. Ele permite que a cidade cresça com a logística, né? É uma logística muito eficiente, com uma qualidade muito boa. Então, você não vê um deslocamento massivo como é aqui em São Paulo, né? As casas, as organizações foram bem feitas, os equipamentos estão em pontos estratégicos. Os equipamentos que eu digo são serviços públicos. Então, isso facilitou muito o desenvolvimento e o andamento da cidade. Se você pegar por outro lado e olhar as regiões, e eu vou dar o exemplo que é que eu estou, que é de São Paulo, e aí você vai olhar para a sua região que você tiver aí. Aqui em São Paulo, nós temos o centro de São Paulo que funciona muito bem, uma parte dele. E aí parece loucura. Se você pega a Paulista, pega ali a Faria Lima, é um negócio lindo. A cidade está funcionando. O trânsito caótico, mas a cidade está funcionando. 2, 3 ruas para trás, a gente tem um antigo centro. E já nada funciona. Já é um centro morto, sem vida, com vários problemas sociais.
O governo do estado agora está fazendo uma mudança, está trazendo o Palácio do Governo para o centro, né, para o antigo centro, com a ideia é dar mais vida, mais mobilidade para essa região. Mas para isso acontecer, várias coisas precisam também acontecer. A gente vai ter que melhorar a qualidade de trânsito, vai ter que melhorar a qualidade de moradia. E aí você pode falar, mas você está falando só da grande região, né? É, a grande região também tem, a região central metropolitana tem problema. Mas se você pegar o metrô ou o trem e ir para as regiões mais afastadas, você vê que lá o problema são maiores. As regiões que a gente são denominadas como regiões periféricas, né, que são distantes, elas sofrem muito. Por quê? O deslocamento para o cidadão poder ir trabalhar, ir para um atendimento de saúde é muito longe, é muito longo. Então eles sofrem muito com isso. E acontece o quê? Como não há um monitoramento, como não há um plano de desenvolvimento, é comum. Você passa em um mês por uma região, no mês seguinte, né, não tinha nada. No mês seguinte você já começa a ver. Tem lá a primeira casa de madeira, a segunda, e daqui 30 dias tem 10, 20 casas lá. E aí entra um grande problema, a desapropriação. Vem o poder público e desapropria essas pessoas que estão nessa área que são denominadas como invasão. Olha o problema todo que se causa. As pessoas acabam invadindo essa área por não ter opção, não fazem parte de algum programa que permita eles ter uma moradia. Eles gastam um pouco do dinheiro que eles têm ali para poder construir a casa e de repente depois por meio de uma ordem judicial tem que demolir tudo, eles perdem tudo aquilo que eles investiram e volta para uma situação de estar sem moradia. Então o planejamento precisa pensar nisso. Quando a gente fala do plano diretor, planejamento estratégico urbano, a gente tem que pensar de tudo em todos esses pontos, certo? Bom, para a aula não ficar longa aqui e ficar parecendo que são viés políticos, e a ideia não é isso, mas é que você entenda a importância do plano diretor, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Outra razão também que é importante, né, e serve o plano diretor é a gente pensar nas estratégias para todas as decisões urbanas. Tanto seja ela para o público quanto para o privado, as pessoas precisam se orientar em cima do planejamento urbano. Por que eu estou dizendo isso? Aconteceu numa cidade vizinha aqui de ter um bairro muito bacana, um bairro residencial, um bairro antigo, né? Os moradores lá, casa passa de filho, pai para filho, de filho para neto, bairro sossegado. De repente eles resolveram liberar para um condomínio industrial ao fundo desses bairros. Acabou com o sossego do bairro, entendeu? E aí vem as dificuldades. A entrada do condomínio industrial passava pelas ruas. As ruas, os moradores tinham o costume de parar o carro de um lado do outro, carreta grande, acidente, crianças que brincavam na rua passou a não brincar, né? Nesse meio tempo, choveu bastante, então toda a água que escorria desse empreendimento, principalmente na fase ainda de terraplanagem, corria para os bairros. Então, se foi vários problemas que se teve, entrou ordem judicial, embarga, volta, constrói, mas nós sabemos como que funciona, né? Adivinha o que aconteceu? O condomínio está lá funcionando. Foi isso pensado na população? Não foi. Plano diretor permitia? Permitia. Então, assim, é importante que a população também participe da construção, da atualização, tá? Porque ali você consegue dar a sua opinião, seu ponto de vista. É lógico que a gente quer que a cidade se desenvolva, mas que se desenvolva de uma forma, como que eu posso dizer, de uma forma segura, de uma forma sustentável, uma forma ecologicamente correta, de uma forma que traga realmente mais benefício do que malefício, certo? Bom, acho que a gente conseguiu dar uma pincelada bem interessante, né, sobre o tema. E aí, se você quer entender um pouquinho sobre o futuro da cidade, a gente precisa entender assim, né? É até engraçado a gente falar assim, precisa entender o futuro da cidade. Mas a gente pensar no futuro da cidade, a gente precisa entender que o plano diretor, junto com os outros instrumentos, é fundamental para isso acontecer. A gente precisa entender que assim, a cidade, quando ela se desenvolve de maneira eficiente, de uma maneira lógica, ela traz muito benefício, inclusive financeiro, para nós, né? E aí você vai falar assim, pô, Albert, agora você pegou pesado, benefício financeiro? Tem benefício financeiro sim. E a gente vai entender isso na nossa próxima aula. O quanto um planejamento estratégico pode ser benéfico para você a longo prazo, certo? Bom, como você já compreendeu aqui a importância estratégica e social do plano diretor, acho que a gente encerra por aqui. Eu aproveito para pedir para você deixar o seu like, seu comentário, compartilha com um amigo,
esse conteúdo, aquele que você acha que precisa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva, comenta, compartilha, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele vai levar para mais pessoas. E isso também nos motiva a construir mais conteúdos para vocês. Vocês podem deixar aí também, se caso não gostou, clica aí informando que não gostou para a gente poder melhorar. E se não gostou, escreve o que você não gostou para a gente aperfeiçoar nos próximos vídeos, certo? Próxima aula, então, a gente vai falar sobre como que o plano diretor, né, o planejamento estratégico, ele interfere diretamente no valor do seu imóvel, hein? Você sabia dessa aí? Ih, rapaz, já pensou? Pensou que você pode ficar rico que você nem tá sabendo, cara? Ó, te encontro lá na nossa próxima aula.